Entronização da imagem de Cristo na cruz, na Câmara Municipal. Aconteceu no dia 12 de outubro de 1948, na Câmara Municipal de Nova Friburgo, na Praça Getúlio Vargas, pela Associação Católica. Na solenidade estavam presentes o presidente da Câmara, Antônio Foli, e o prefeito César Quire. Para falar sobre a cruz, convidamos Carlos Magrando Jaco. Senhor presidente, senhores vereadores e amigos e amigas da Associação Católica, vamos falar um pouco sobre uma imagem que a Bíblia nos apresenta. Realmente, a Bíblia apresenta para nós uma imagem que parece estranha, para não dizer horripilante. Um homem seminu, ferido de morte, pendurado no alto de uma cruz. Eu costumo dizer que nós temos um problema na nossa evangelização, nossa, pessoal, por termos nascido num país católico, de cultura católica, e que por isso vemos todos os dias essa imagem e nos acostumamos com ela. No entanto, se nós tirarmos o nosso costume de cena, essa imagem deveria nos chocar. Chocar porque a cruz nada mais é do que um terrível objeto de morte, de dor, de suplício. No Império Romano, no fim da era pré-cristã, se começou a usar a cruz para assassinar do modo mais cruel aqueles que a sociedade via como os piores homens. Então a cruz se tornou, a partir daí, um objeto de desgraça, de maldição. A própria Bíblia diz, em Deuteronômio, que maldito é aquele que for pregado no madeiro. A cruz, para os romanos, era tão pavorosa que eles colocavam de dois modos colocavam o crucificado. Poderia ser na cruz sublimes, que era uma cruz alta, cujos pés dos condenados ficavam a uma altura de 1 metro, 1,5 metros do chão, ou então de um modo pior, que era a cruz humilis, a cruz humilhante, que era a cruz baixa, onde além de crucificado, o sujeito estava condenado a ser devorado por feras. Além disso, o condenado, ele tinha que percorrer um caminho chamado o caminho da cruz, por toda a cidade, carregando o patíbulo, que é aquela parte horizontal da cruz, carregava aquilo por toda a cidade, para ser observado pelos outros, pelos pais de família, pelas mães, pelas mulheres, que levavam até os seus filhos para observarem aquele espetáculo de dor e de sofrimento. Um crucificado poderia ficar de 1 até 3 dias pendurado na cruz. Se quisessem apressar a morte dele, muitas vezes era colocada uma fumaça, porque o crucificado ele respira com muita dificuldade. Então a fumaça ajuda a dificuldade dessa respiração e ele morre mais rápido. Também poderiam colocar, para apressar a morte dele, quebrar-lhe as pernas, né? Como fizeram com dois ladrões que estavam ao lado de Cristo. Quebraram as pernas deles dois, para que não pudessem mais se reerguer e poder respirar, e morriam mais rápido. Enfim, a cruz é um objeto horroroso. Mas interessante notar como os cristãos fizeram da cruz não um objeto de maldição, mas um objeto de bênção. A bênção cristã é dada com o sinal da cruz. Como apresentar isso aos pagãos? Como apresentar isso aos romanos, aos gregos, que viam a cruz como um objeto maldito?
realmente São Paulo tinha razão quando, em uma de suas cartas, ele escreve que pregar o Cristo crucificado é escândalo e é loucura. São Paulo diz isso, porque de fato é. A cruz, para os romanos, para os gregos, é o mesmo que a cadeira elétrica é para nós. Alguém daqui se ajoelharia e teria algum momento de espiritualidade diante de uma cadeira elétrica? Pois é este sentido mesmo que a cruz tinha para aqueles povos antigos. E aí eu pergunto, nós nos perguntamos, por que é que Deus quis assumir uma imagem dessa? Uma imagem, desculpem, horrorosa dessas aí. Um homem dilacerado na mais cruel execução. Certamente Deus tem muito a nos dizer através da imagem do crucificado. Cristo torna-se horrível, porque horrível é o pecado que ele veio assumir por causa de nós. A própria Bíblia, São Paulo novamente, vem a nos dizer na segunda carta aos Coríntios, Deus o fez de Jesus, pecado por causa de nós. Cristo assume na cruz o horror do pecado. Esse homem dilacerado nada mais é do que o retrato muito vivo, pintado com cores muito fortes, do que é o dilaceramento que o pecado faz em nossas almas. A postura do católico, então, não é de virar o rosto para a cruz, mas é de transferir o horror que ele teria com aquela imagem para o pecado. Esse é o trabalho. E é por isso que o cristão, o católico, assume o sinal da cruz em si. São Severino de Colônia, no ano 482, foi o primeiro a traçar o sinal da cruz. Ele, no seu leito de morte, traçou da testa ao peito e de um ombro ao outro o sinal da cruz. E mais tarde, o Papa Inocêncio III explicou o sentido desse sinal. Traçamos a cruz de alto a baixo, pois Cristo veio dos céus para a terra. E traçamos a cruz de um ombro ao outro, pois nos tirou da miséria para a glória. Esse é o ponto. Esse é o sentido da cruz. Reconhecer e assumir a cruz significa reconhecer e assumir a nossa miséria, o nosso nada, que deve ser transformado por Cristo. Esse é o sinal. E essa teologia da cruz, essa fotografia que a cruz é do meu nada, do meu vazio, que eu devo transformar em tudo de Cristo, essa teologia da cruz toma toda a vida de Cristo, inclusive o seu nascimento, o Natal, que aí já foi falado tantas vezes hoje, que está se aproximando. Eu concluo com uma historinha de Natal que mostra a necessidade de nos apresentar a Deus com esse vazio que a cruz nos solicita, com esse nada que a cruz nos pede. Conta-se que na noite santa do Natal, vários pastores foram visitar o menino Jesus. E cada um se procurou em levar um presentinho, né? Quem não levaria um presentinho para Jesus? Sendo que no meio dos pastores havia um muito pobre, um que não tinha nada para levar. Mas ele foi assim mesmo, curioso, foi lá. Só que ele ficou lá no cantinho, observando de longe. E Maria, com o menino nos braços, ficava envolvida em segurar o menino e recolher os presentes que os pastores ofereciam. Até que ela viu lá no cantinho um pastorzinho de mãos vazias. Que ela pediu ajuda dele. E por um instante confiou o menino ao pastor. Ter as mãos vazias foi a sorte daquele pastorzinho. Né? Ter as mãos e o coração e a alma
vazias, puras, também é a sorte que pode acometer cada um de nós se neste Natal nos apresentarmos a Deus com esse nada que nós temos. Quem sabe nesse Natal, nos apresentando assim, Maria, a mãe da piedade, também possa conferir a nós, por um minuto, segurar o seu menino. Que tenhamos todos um bom Natal. Viva Cristo Rei!